Vamos então ver o rascunho número 58. No rascunho anterior tratamos da racionalização de frações cujo denominador era uma raiz quadrada. Neste caso vamos tratar de racionalização com denominadores com raiz enésima. Do mesmo modo temos dois casos, a raiz enésima pode aparecer isolada no denominador ou pode ser uma parcela de uma adição algébrica. Vamos resolver estas duas situações, 12 sobre raiz quarta de 20 ou 4 sobre 1 mais raiz cúbica de 3. Vamos recordar o conceito de racionalização. A racionalização de denominadores é a conversão de uma fração de denominador irracional em outra equivalente de denominador racional. No primeiro caso, que nós estamos a analisar, como é que racionalizamos isto? Para obtermos uma fração equivalente, mas com denominador racional, basta multiplicar o numerador e o denominador pela raiz com o mesmo índice da que está no denominador, e de radicando com um expoente tal que multiplicado pelo radicando da raiz enésima seja igual ao índice da raiz enésima do denominador da fração com o denominador irracional. Isto é, se nós tivermos um denominador irracional deste tipo, raiz índice n de a levantada a n menos p, se multiplicarmos por uma raiz de mesmo índice, mas cujo radicante tenha expoente de tal modo que o produto desses dois fatores vai dar o índice, tenha como expoente o índice da raiz, isto é, a levantada a n menos p que multiplica a levantada a p, fica n menos p mais p mais p dá n. Portanto, raiz índice n de a levantada a n é a. Portanto, o que se pretende aqui é multiplicar o numerador e o numerador por um fator, de tal modo que seja uma raiz com o mesmo índice e cujo radicando, multiplicando pelo radicando existente na fração de denominador irracional, permite obter um expoente que seja igual ao índice da raiz para podermos simplificar. Vamos já ver um exemplo concreto sobre isto. No segundo caso, temos a raiz enésima como uma parcela de uma adição algébrica. Quando nós racionalizamos raízes deste tipo, mas raiz quadrada no rascunho anterior, nós multiplicamos isto pelo conjugado. Só que neste caso, o conjugado vai dar sempre uma raiz no denominador. Portanto, a metodologia não pode ser essa. Então, neste caso, o que é que nós temos que fazer? Para obtermos uma fração equivalente, mas com um denominador racional, basta multiplicar o numerador e o denominador por um fator, tal que, multiplicado pelo denominador da fração irracional, seja igual à diferença ou à soma dos números elevados à potência igual ao índice da raiz. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Neste caso, como nós temos aqui no denominador raiz cúbica de 3, índice 3, raiz de índice 3, temos que pensar em termos de soma de dois cubos, em que o A vai ser 1 e o B vai ser raiz cúbica de 3. Mas veremos já este exemplo a seguir. Se fosse raiz de índice 4, já teríamos que pensar na diferença soma de dois quadrados de números elevados à quarta potência, se fosse 5 elevados à quinta potência, ou seja, em termos gerais, números elevados à enésima potência. Vamos então ver o primeiro exemplo. Neste caso, o caso em que a raiz enésima aparece isolada. Temos que racionalizar por um fator de tal modo que seja uma raiz com o mesmo índice e cujo radicando, multiplicado pelo radicando da fração irracional, permita ter um expoente que seja igual ao índice da raiz para podermos simplificar. No nosso exemplo temos 12 sobre raiz quarta de 20, que vamos multiplicar por raiz quarta de 20 ao cubo. 20 ao cubo porquê? Porque 20 ao cubo multiplicado por 20, que é o radicante que existe já, vai dar 20 à quarta, isto é, uma potência com um expoente igual ao índice da raiz, para podermos simplificar o expoente com a raiz. Então ficamos com 12, que multiplica raiz de índice 4 de 20 ao cubo, é dividir por 20. Podemos simplificar 12 por 20, isto é, 12 a dividir por 2 dá 6, aqui dá 10. Depois aqui divisível por 2 dá 3 e dá 5. Obtemos então 3 vezes raiz quarta de 20 ao cubo sobre 5. Podemos desenvolver este radicando, decompondo 20 em fatores primos. 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5, ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Né? O 20 está com 2 ao quadrado vezes 5. Fica potência de potência, ou seja, fica 2 levantado a 6 vezes 5 levantado a 3. 2 levantado a 6 pode passar uma parte posterior, fica 2 ao quadrado dentro da raiz de índice 4 e passa 2 para o posterior. Ficamos então com 3 vezes 2, 6, raiz quarta de 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo sobre 5, ou seja, este radicando é igual a 500, obtemos então 6 quintos de raiz quarta de 500. No segundo exemplo, é o mais complexo.
temos então o nosso exemplo, que é 4 sobre 1 mais raiz cúbica de 3. Ora, como o índice da raiz é 3, nós temos que pensar, e aqui a adição algébrica é uma soma, temos que pensar na soma de dois cubos. A ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Ora, recordando este desenvolvimento desta soma de dois cubos, sabemos logo que o a é 1, o b é a raiz cúbica de 3, portanto, vamos substituir em cima de modo a obtermos o produto, a soma dos dois cubos. Fica então a mais b dá exatamente 1 mais raiz cúbica de 3, né? 1 mais raiz cúbica de 3, que multiplica a ao quadrado é 1 ao quadrado, AB é 1 vezes raiz cúbica de 3, vai dar raiz cúbica de 3, e depois temos b ao quadrado, que é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ora, obtemos este desenvolvimento da soma de dois cubos. Como nós verificamos, no nosso denominador da nossa fração já temos um dos fatores. Portanto, basta multiplicar quer o numerador, quer o denominador pelo segundo fator, de modo a obtermos depois no denominador o desenvolvimento da soma de dois cubos. Obtemos então 4 que multiplica 1 menos raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Temos o desenvolvimento da soma dos dois cubos. Ora, podemos substituir este desenvolvimento da soma de dois cubos como a ao cubo mais b ao cubo. Ora, a é igual a 1, b é igual a raiz cúbica de 3, então vamos pôr a ao cubo é 1 ao cubo, mais b ao cubo é a raiz cúbica de 3 ao cubo. Podemos simplificar o expoente com a raiz, fica 1 mais 3, ou seja, 4. Ou seja, a soma destes dois cubos é exatamente igual a 4. Depois este 4 simplifica com o 4 que aparece a multiplicar o numerador. Obtemos então 1 menos raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ou seja, sabendo que raiz cúbica de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao quadrado. Portanto, esta é a forma simplificada da nossa racionalização.